Petrobras afirma que o preço do diesel deve seguir elevado se não houver recessão global. De acordo com uma avaliação feita por diretores da Petrobras nesta sexta-feira, em uma conferência com investidores, o diesel deve seguir com preços elevados no segundo semestre e a empresa vai lidar com paradas programadas com possível impacto na produção. Na conferência, o diretor de comercialização e logística da Petrobras, Cláudio Mastella, disse que os preços firmes do diesel combustível mais consumido no Brasil são esperados com a aproximação do inverno no hemisfério norte, que tende a aumentar a demanda pelo produto e diante de temores sobre a temporada de furacões nos Estados Unidos. Além disso, as paradas programadas nas refinarias da própria empresa, necessárias à segurança operacional, representam um ponto de atenção. De outro lado, o Brasil registra normalmente uma maior demanda de diesel entre agosto e outubro, com escoamento das safras para os portos, além de preparativos de plantio da nova temporada de grãos. Neste contexto, Mastella afirmou que a empresa vem se preparando para manter o fornecimento aos seus clientes. Mastella disse também que hoje a Petrobras não tem dificuldade em adquirir diesel de seus fornecedores e afirmou que a Petrobras reavaliou estoques e antecipou compras para garantir o atendimento. O Ministério da Saúde confirmou hoje a primeira morte por varíola dos macacos aqui no Brasil. O óbito aconteceu em um paciente de Belo Horizonte, Minas Gerais, que estava internado para monitoramento de outras condições clínicas graves. Trata-se de um homem de 41 anos que sofria com imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer, que o levaram ao agravamento do quadro. A causa da morte foi choque séptico, agravada pela varíola dos macacos. A confirmação da primeira morte aconteceu em um dia depois do estado de São Paulo confirmar 3 casos da doença entre crianças. A varíola dos macacos é transmitida de uma pessoa para outra por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados com roupas de cama. Nos últimos tempos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de letalidade da varíola dos macacos foi de cerca de 3 a 6%. A doença ainda não tem uma vacina específica, mas 3 vacinas já existentes contra a varíola humana podem ser usadas para proteger contra a varíola dos macacos. Alguns países já estão aplicando uma delas, mas ainda não há previsão de chegada no Brasil. O Brasil tinha 978 casos confirmados de varíola dos macacos em 15 estados e no Distrito Federal. O desemprego no Brasil caiu 1,8% percentual no trimestre encerrado em junho, em comparação ao período anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o Instituto, a taxa ficou em 9,3% no trimestre encerrado em junho. Este é o menor patamar para o período desde 2015, quando chegou a 8,4%. Segundo o órgão, houve um recuo de 15,6% no número de desempregados em relação ao trimestre anterior. Mesmo assim, 10,1 milhões de pessoas seguem sem emprego no Brasil. Outro dado que chama atenção é sobre empregados sem carteira assinada no setor privado, que chegou a 13 milhões, o maior da série. Além disso, aproximadamente 39,3 milhões de pessoas estão trabalhando informalmente no país, 1,1 milhão de pessoas a mais do que no trimestre anterior. O IBGE destacou que o crescimento no número de informais está relacionado a algumas atividades do setor de serviços, como as de beleza e de alimentação, que foi o mais impactado pelas medidas de isolamento durante a pandemia do Covid-19. E olha só, um esqueleto de dinossauro extremamente bem preservado foi arrematado por quase 30 milhões de reais em um leilão de Nova York. Um raro esqueleto de um gorgossauro foi arrematado por 6 milhões e 100 mil dólares em Nova York. O leilão foi organizado pela Sotheby's. O nome do comprador não foi revelado. Colocado à venda pela empresa que achou o fóssil em 2018, na formação do rio Judite, perto de Havre, no estado de Montana, o esqueleto da família dos tiranossauros é um dos poucos encontrados nos Estados Unidos. É um bípede, então um terópode, um dinossauro de 2 pés que evoluiu para a velocidade. Se você olhar, ele tem uma cauda muito longa e pernas muito poderosas, porque era um caçador.
Também tinha mandíbula forte. Os dentes são como uma faca de 2 gumes, serrilhadas em ambos os lados, que eram usados para rasgar e dilacerar corpos. Os paleontólogos acreditam que o gorgossauro era mais rápido e feroz do que seu primo, mais conhecido T-Rex. Segundo a casa de leilões, o valor pago por este exemplar, de quase 3 metros de altura e 6,7 metros de comprimento, é o mais alto já alcançado por um gorgossauro dos 20 conhecidos até hoje. Ao contrário de outros países, os Estados Unidos não impedem a venda nem a exportação de fósseis. Olha, um belo dinossauro para ter aí de decoração na casa. Muito bom. O RV Notícias de hoje fica por aqui. Agradecemos imensamente a sua atenção, a sua companhia. Voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos.